Oi, pessoal, tudo bem aí? Então vamos continuar falando sobre os 3 trimestres da gestação. Para falar a verdade, é uma pena, né, que a gente não está tendo, né, a aula presencial e que a gente pode trocar ideia e que você pode trazer alguma informação de alguma experiência que você teve. Mas a gente vai se comunicando pelo Moodle, pode mandar mensagem para mim e a gente vai observando, né, como é que esse conhecimento vai tendo alguma repercussão em você ao longo das aulas e ao longo do que você achar interessante de colocar ou não. Então, fica super à vontade, tá? Para você se posicionar e falar sobre a sua experiência. Isso é legal, mas infelizmente não é presencial, né? A gente tem que ir trabalhando conforme dá a possibilidade. Então, espero que vocês estejam bem aí. Vamos falar sobre o primeiro trimestre, então? Vamos lá. O primeiro trimestre, como a gente já sabe, já corresponde aos primeiros 3 meses da gestação. Por que a gente está dividindo, né, em trimestres? Primeiro, porque tem uma variação fisiológica no bebê considerável. Mas tem também, como você já viu naquele vídeo, né, o guia completo da gravidez que eu sugeri para vocês assistirem, que é um documentário do Discovery. Quem não assistiu, vale super a pena, chama o Guia Completo Gravidez, e que vai falando sobre o desenvolvimento do bebê durante todos os 9 meses, né? Então, as 40 semanas do bebê. Então a gente vai trabalhar os 3 primeiros meses agora e a gente vai falar um pouco desse desenvolvimento. Do ponto de vista do desenvolvimento fisiológico do bebê, né, do desenvolvimento físico dele, você já deve ter observado nesse documentário e nos slides que eu coloquei também quando a gente estava trabalhando sobre a questão genética e ambiental. Se você não está acompanhando, né, porque não faz parte do curso, mas está acompanhando aqui o canal, dá uma olhada sobre o que acontece. Pega esse documentário, chama Gravidez, o Guia Completo, do Discovery Channel, tá? É um documentário que tem mais ou menos 1 hora de duração e que vai trabalhar tanto as questões da fantasia da mãe como sobre o desenvolvimento fisiológico desse bebê e as capacidades que ele vai ganhando ao longo do desenvolvimento dele. Então vamos lá sobre o primeiro trimestre. O primeiro trimestre dá pra gente pensar que do 1 aos 3 meses, né? Então geralmente tá? Pode acontecer de ser diferente, mas geralmente é quando a mulher vai descobrir, então por volta lá do final do primeiro trimestre, que a mulher vai descobrir ou ela vai começar a perceber que a menstruação está atrasada, que, né, é possível que ela esteja grávida. Então, o que a Maria Tereza Maldonado coloca é que a futura mãe pode captar intuitivamente as transformações bioquímicas da gravidez. Em alguns casos, antes mesmo de realizar algum exame clínico, ela consegue já meio que intuir que as coisas estão diferentes no corpo dela. Ela coloca aqui: é comum em gravidez muito desejada e esperada que a mulher sonhe que está grávida ainda no primeiro ou no segundo mês de gravidez. Isso também acontece em mulheres que muitas vezes desejam muito estar grávidas e não estão, né? Ou que fazem inseminação artificial. Isso é comum de acontecer, porque tem a ver com esse desejo da mulher de engravidar. Então pode acontecer dela desejar muito e acabar sonhando, já que está grávida, sonhando com esse bebê, ou perceber alguma alteração no corpo dela, mesmo sem ela de fato ter alguma comprovação de se está grávida ou não. Então é possível, já estamos pensando um pouco nessas fantasias que vão surgindo. Então, como é que esse psiquismo, ou seja, como é que essa mente dessa mulher está girando em torno desse bebê? Pode ser que ela ignore completamente. Acho que alguns de vocês já devem ter visto um programa que passava na televisão, não sei se passa ainda,
na televisão de um canal de TV paga que chamava Estava Grávida e Não Sabia, ou Estou Grávida e Não Sabia, não sei exatamente o nome do programa. Mas e que passa assim, mulheres que descobrem que estão grávidas só quando o bebê tá para nascer ou no dia do parto, né? Então, um exemplo, por exemplo, de um programa desse que eu vi, que a mulher ela foi tomar banho na banheira e o bebê nasceu. Então, assim, a gente pensa, como é que pode explicar isso? Claro que tem uma explicação fisiológica também, porque tem um tipo de gravidez que aí os fisiologistas ou os médicos podem explicar melhor. A gente está se voltando do ponto de vista psicológico, mas tem um tipo de gravidez que o bebê não se mexe muito, não dá muita informação de que ele está lá, mas do ponto de vista emocional, dá para a gente interpretar como é que essa mulher não percebeu, como é que essa mulher, né? Então a gente pode pensar, como não percebeu, possivelmente está ligado a um aspecto psicológico de negação, né? de não consideração daquela situação, até por ser uma situação perigosa, de ser uma situação ameaçadora. Então, como a gente já falou, que ter um bebê, ser mãe é algo que pode trazer tanto alegria como assombro, como medo, como uma situação que pode trazer até um certo desamparo, angústia. Então, é muito provável que a mente acabe muitas vezes ignorando os aspectos corporais. Mas do primeiro ao terceiro mês de gravidez, isso ainda é muito incipiente, né? Então, é muito comum que a mulher ainda não se perceba grávida, ou se ela estiver desejando muito, começar a sonhar com isso. Tem alguns sonhos também que dá pra gente pensar, até que são relatados por algumas mulheres, e a Maldonado coloca isso também, alguns sonhos relatados por algumas mulheres que anteviram, né, a sua gravidez, que é sonhar, por exemplo, com um peixinho no aquário, ou com um sapo, com seres aquáticos, né, que podem dar algum indício de que elas estão desejando essa gravidez. É muito comum também, e aí vale para as meninas daí, né? Muito comum também você sonhar que uma amiga sua está grávida, né? Sonhar que alguma parente próxima está grávida, que isso tem a ver provavelmente com um desejo seu de gravidez. Depois a gente pode falar um pouquinho melhor sobre isso. Ao longo das aulas a gente pode conversar um pouco sobre essas fantasias da gravidez, tá? Aqui importante também que a Maldonado fala é que tem mulheres que acabam muitas vezes tendo sangramentos, né, por volta até do quarto, quinto mês. Pode ter sangramentos eventuais e confundir isso com uma menstruação. Você já deve ter ouvido falar, ou você mesmo já deve ter passado por isso, por uma situação de que não esperava que estivesse grávida porque menstruou. Na verdade, os médicos, os fisiólogos podem explicar um pouco melhor. Quero me voltar só para a parte psicológica, que é a parte que a gente vai estudar, que é a parte mais importante, né? Nesse sentido aqui, a gente está falando de psicologia do desenvolvimento. Mas esse sangue ele pode ser confundido com menstruação. Então, isso pode ajudar a reforçar essa negação. Então, repetindo, né? Esse sangue que pode aparecer para a mulher, pode ser que seja interpretado como menstruação e pode reforçar essa negação da gravidez, mas não é propriamente menstruação, porque ela está grávida, né? Uma questão também importante é que a mulher que tem acesso a isso, a mulher que se descobre grávida durante o primeiro primeiro mês ao terceiro mês, ela vai começar a iniciar uma relação de mãe e filho. Isso vai fazer com que ela comece a pensar sobre essa situação e sobre este ser
que ela pode vir a gerar. Isso pode trazer muito desespero, pode trazer pensamentos de aborto, pode trazer desejos de aborto, inclusive, e pode levar, né, em alguns casos, a mãe a abortar. Importante também, como a gente já falou agora há pouco e a Maldonado reforça, não existe gravidez totalmente aceita e totalmente rejeitada. Sempre, em menor ou maior grau, tem uma ambivalência. Então, não existe alguém que ame o seu filho incondicionalmente e deseje e nunca sentiu nenhum medo, nenhum sentimento de rejeição e nem o oposto. Então, é um período sempre de ambivalência. Tá? Aliás, tudo na nossa vida que está ligado a afeto no sentido de afetar a gente, né? E a gente sabe que nas próximas aulas, quando a gente falar das doenças da carência afetiva, a gente vai falar um pouco mais sobre o afeto. E o afeto, ele é positivo ou negativo. O afeto, ele é bom ou mal. Não existe só afeto positivo. Então, o afeto que faz você se ligar, o afeto que faz você se importar, que faz você criar vínculo, esse pode existir. Mas, ao mesmo tempo, também tem um afeto de medo, que vai geralmente fazer com que você se desligue, com que você rejeite essa situação, porque é uma situação muito nova, ignore, tenha medo, né? Então, esse pensamento de ter o bebê ou não ter o bebê é um pensamento muito factível durante o primeiro trimestre da gravidez. Isso porque, como a Maria Tereza Maldonado coloca, a gravidez ela pressupõe perdas e ganhos. Então, a mulher ela começa a pensar sobre as perdas que vai ter, começa a pensar sobre os ganhos que vai ter. O homem também, né, o pai da criança também, ele começa a pensar sobre essas perdas e esses ganhos que vai ter. Os ganhos não são só de afeto e as perdas não são só financeiras. É importante a gente pensar que está tudo interligado, então vão ter perdas e vão ter ganhos, e essas perdas e esses ganhos são situações que vão passar na cabeça de fantasias desse homem e dessa mulher. Por isso a importância, né, e seria legal que todas as crianças nascessem quando, né, ou fossem gestadas quando elas têm os pais que conseguem pensar sobre isso. E tá aí a psicologia para nos ajudar, né? A psicologia para pensar sobre esses conflitos que podem surgir, sobre esses afetos positivos e negativos, né? Sobre os ganhos e as perdas. Então a psicologia tá aí para a gente poder fazer os sujeitos que estão defrontados, né? Que são confrontados com a situação da gestação, poderem pensar sobre, sentirem esse momento que vai perdurar por 9 meses. Outra questão também que ela coloca é que a comunicação da gravidez, né, dizer que está grávida, primeiro, saber que está grávida, segundo, a comunicação da gravidez ao parceiro, aos familiares e aos amigos podem ter diversas repercussões. E essas repercussões também vão impactar no sentimento dessa mulher se sentir acolhida, se sentir amada ou não, se sentir rejeitada. A gente sabe muitos casos ainda hoje no Brasil, né, de meninas que engravidam e são colocadas para fora de casa, que são tidas como mulheres sem valor por conta disso, né? A gente ouve ainda falar e a gente vê ainda, sobretudo em situações que as meninas têm uma família muito rígida, né? Com um pensamento que leva a essa ideia de que se engravidou é porque cometeu um pecado, então com isso não merece atenção, não merece o afeto. Então essa comunicação da gravidez pode ser um fator também de muita ansiedade para a mulher, porque como é que as pessoas vão receber isso? Além dela receber isso com um certo temor, né, porque é uma situação nova na vida dela, isso independente do filho que for, tá? É um certo temor que ela vai receber, uma certa ambivalência. Como é que esse ambiente vai receber? Como é que esses pais, né, dela vão receber? Como é que
Isso também está ligado com aquilo que a gente falou. Depende também da razão dessa mulher ter engravidado naquele momento. Por que ela engravidou naquele momento? Né? Então, por exemplo, vamos pensar num caso em que o casal tá muito bem integrado, tá com uma condição muito, muito boa, assim, afetivamente, né? E até tá se planejando financeiramente. Quando ela descobre que tá grávida, e quando ela tem a confirmação que tá grávida, e quando ela conta isso pro companheiro, a reação pode ser uma. Agora, ao passo de, vamos supor que ela tivesse um relacionamento que já praticamente acabou, são só brigas, eles nem se veem mais, aí ela vai comunicar isso. Como vai ser a reação desse companheiro, né? Primeiro, também, como é que vai ser essa reação dela sobre isso que está acontecendo? Então, isso está influenciando já na história de vida desse bebê e na relação que ela vai ter com essa criança que vai crescer dentro da barriga dela, né? Então isso vai depender muito, né? Então as repercussões da comunicação vão depender muito de como essa mulher está nesse momento e da função da gravidez na vida dessa mulher, a função dessa gravidez especificamente na vida dessa mulher. Então no próximo vídeo a gente vai trabalhar um pouco mais sobre esses sentimentos que vão acontecer durante o primeiro trimestre da gravidez. Até daqui a pouco.